Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vou começar a falar aqui um pouquinho, de hidrostática. Vou dar um iniciozinho, introdução à hidrostática. Todo mundo sabe que hidrostática, vamos falar de líquidos, empuxo, sobre hidráulica em geral, densidade, pressão, massa específica e a diferença entre elas. Para começar, pressão. O que é pressão, gente? Pressão é a força que você faz sobre uma área, tá? Um exemplo clássico, todo mundo aqui já tomou injeção, Por que a agulha é bem fininha na ponta? Por quê, gente? Ela tem pouca área. A área de contato da seringa de injeção, da agulha da seringa, no nosso corpo, a área é bem pequena. Aí o que acontece? É aplicada uma força, nós vamos ter uma pressão bem grande para poder perfurar a nossa pele e você conseguir aplicar a injeção. Se você bota a ponta da agulha bem grossa, você vai ter que fazer o quê? Dividir a força por uma área. Quanto menor for a área, maior vai ser o quê? A pressão. Se você bota uma área muito grande na ponta, você vai ter pouca pressão. Então, quer dizer, vai se machucar na hora que for enfiar a seringa, a agulha, certo? Quem já viu falar em faquia aqui, Aqueles caras que dormem em cama de prego, andam sobre vidros, O que acontece? Você pensa ali, caraca, uma cama cheia de prego. Beleza. Quanto mais prego ele colocar, mais área de contato ele vai ter. Ele bota uma cama cheia de prego, de ponta a ponta. Centenas de prego. E deita uma pessoa magra, por quê? A pessoa sendo magra, ela tem menos força. Menos peso, menos força. Então, e muito prego. Quanto mais prego contar, vai ter área, mais área. Então vai ter pouca pressão. Então o corpo dele vai fazer pouca pressão sobre os pregos. Não vai se machucar. Eu quero ver ele deitar num prego apenas. Ele não é maluco de deitar em apenas um prego. Vai se machucar. Por quê? Vai ter muita pressão. Tá? Então, quando ele anda, caminha sobre cacos de vidro, também, Ele repara que ele bota vários cacos para aumentar a quantidade de área, certo? Porque se ele bota apenas um caco de vidro, ele se machuca, porque vai diminuir a quantidade de área, vai aumentar a pressão. Então, pressão é a força que você faz dividido pela área de contato. Outra coisa aqui, massa específica e densidade. São coisas que caminham lado a lado, Só muda o seguinte, massa específica é a massa sobre volume, e densidade também é massa sobre volume. Só que tem uma pequena diferença aqui, gente. Quando você fala massa específica, o volume que você está falando é o volume real, tá? Então, por exemplo, esse copo aqui, tá? Vamos lá, esse copo, ele tem a massa de 100 gramas. Aí eu vou calcular o volume dele, está vazio. Eu vou ter a massa específica. A massa específica eu vou calcular o volume dele somente do plástico. Eu vou retirar o volume de dentro. É o volume real do produto. Se eu for calcular a densidade, por exemplo, a massa específica, por exemplo, desse estojo, eu vou calcular o volume do estojo menos o volume do que está vazio aqui de dentro. Eu calculo o volume real. Agora, quando eu falo em densidade, é massa sobre volume, entra o volume todo do estojo. Se está vazio, a parte vazia, ela não vai fazer diferença aqui. É o volume total. Quando a gente fala de líquido, gente, por exemplo, um copo cheio d'água, não tem parte vazia, Não tem como você encher um copo e ficar um buraco de ar dentro. Então, a densidade e a massa específica para líquido elas se coincidem, certo? Mas quando eu falo em massa específica, eu calculo a massa dividida pelo volume real do objeto. Aqui não, é o volume total. Não importa se tem parte vazia, se não tem. Essa é a diferença entre os dois, tá? Eu vou fazer agora um exemplo sobre isso. Fala galera, voltando aqui, uma pessoa, exemplo, cujo peso é 720 newtons, está parada sobre o solo, apoiado em 2 pés, admitindo que a área do solado de cada um dos pés, quer dizer, como são 2 pés, a minha área, vou ter que somar, 120 mais 120, são 2 pés, 240 centímetros quadrados. Como ele quer a resposta em Newton por metro quadrado, eu tenho que passar isso para metro quadrado.
Vai ficar 240 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Pronto, transformei. E a pessoa tem um peso. O peso, ele é uma força. Também se mede em newtons, 720 newtons. O que eu quero saber? A pressão. Pressão vai ser igual a força sobre a área. No caso, né, o peso da pessoa sobre a área. Então, mas eu não vou botar peso, senão vai ficar 2 P's, né? Não tem sentido. A gente vai usar, toda vez que for peso ou força, a gente vai usar F de força. Então a pressão vai ser igual. Qual foi a força que está sendo feita no solo? Que é o peso da pessoa. 720. Dividido pela área dos sapatos. 240 vezes 10 a menos 4. Vou dividir 720 por 240, né? Que vai dar 3. Aí aqui, vai subir e virar 10 a mais 4 Newton por metro quadrado. Tá? Então essa é a respostinha aí. A pressão feita vai ser 3 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Esse exemplo 2 aqui, ele fala aqui, de cara, um cubo oco. Quer dizer, é um cubo, né? Todo mundo sabe que é um cubo, um dado. E por dentro ele não é um dado sólido, por dentro tem a parte oca. Apresenta uma massa de 10 gramas. E volume total, né? O volume dele total é de 5 centímetros cúbicos. 5 centímetros cúbicos, o volume total dele. E o volume da parte oca, botei VO, volume da parte vazia, né? Parte oca, 3,7. Eu quero saber a densidade e a massa específica. Densidade é fácil, é a massa sobre volume. Qual é a massa? 10. Qual é o volume? 5. Vai ficar 2 gramas por centímetro cúbico. Achei a densidade. Agora, quando a gente fala em massa específica, que também é massa sobre volume, eu vou pegar a massa, que é 10 gramas, só que para fazer a massa específica eu preciso do volume real do objeto. Qual é o volume real dele? Eu vou pegar o volume total menos o volume oco, que vai ser 5 menos 3,7, que vai ser 1,3. Então 10 divididos por 1,3, né? Que ficaria 100, não dá para dividir, 13 avos de grama por centímetro cúbico, tá? Então ficaria, botei assim porque não dá para dividir 100 por 13, nem para fatorar, porque o 13 é primo, né? Só quem divide o 13 é o número 1 ou 13, então ficou assim. Entenderam, gente, a diferença? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por estar presente aqui na aula. Fiquem bem.